Muito boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Nós estamos motivados aqui para mais uma live. Todas as segundas-feiras nós estamos juntos, sempre com o objetivo de levar até você conhecimento, instrução, ajuda. E para isso eu tenho trazido aqui amigos, pessoas que eu considero preparadas para te ajudar, preparadas para levar até você de alguma forma, uma palavra de ajuda, de apoio, de instrução, de conhecimento. E hoje, em especial, eu convidei uma pessoa e nós vamos falar um pouquinho sobre política, a situação atual da nossa política brasileira, e não só também desse momento, mas nós vamos conversar um pouco também sobre o que o meu amigo acredita para a nossa política depois dessa crise, da pandemia e etc. Já vou convidá-lo, ele já está aqui conectado. Vamos aguardar um pouquinho, só para que as outras pessoas estejam aí conectadas com a gente. Lembrando que na semana que vem eu vou bater um papo com uma pessoa muito especial, que é o meu caro amigo, pastor Werques Lacerda. O pastor Werques vai estar comigo aqui. Nós vamos conversar um pouco sobre a situação da igreja evangélica, em especial da igreja Assembleia de Deus, aí de Betim. Ele é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus de Betim, pastoreia muitas igrejas, e nós vamos conversar um pouco sobre como é que está a situação da igreja em dias de pandemia, e vai ser um tempo assim também muito especial. Segunda-feira que vem, 21 horas, novamente aqui na nossa live. Você que está nos acompanhando sabe que tem sido assim especial o nosso encontro aqui. Queria encorajar você a chamar os seus amigos aí, mandar aí esse convite para os seus amigos. Diga para eles, hoje nós vamos conversar um pouco sobre política. Somos brasileiros, precisamos pensar na nossa política e pensar naquilo que podemos de alguma forma contribuir para que sejamos melhores e também para que sejamos sábios aí nas próximas eleições. Possivelmente teremos eleições ainda esse ano de prefeito e vereadores, e depois vem dos deputados, governadores, presidentes, etc. Ok? Eu vou chamar aqui o meu querido amigo Alisson Diego para o nosso bate-papo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para chamá-lo. Lá em casa sempre a minha menina me auxilia, mas eu acho que é aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu chamá-lo aqui. Estou chamando meu querido amigo Alisson Diego. Ele aí, rapaz! Boa noite, meu amigo Natanael. Boa noite, bom demais? Tudo bem, obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com você. Muito tempo que a gente não conversa, hein? Nem virtualmente. É verdade, nem virtualmente, isso mesmo. Tá tudo bem? Tudo bem, por aí também tudo bem, né? Graças a Deus. Melhor agora falando com você, ué. Igualmente. Eu tenho dito que há momentos de ação e há momentos de reflexão, né? Eu estou no meu momento de reflexão. Sim, então, por isso parabéns. também eu estou um pouco voltado para os estudos, para dentro mesmo, assim. Não estou voltado muito para fora, né? Para os debates sociais, enfim. Estou mais quieto, assim, tentando compreender melhor o momento, assim, tanto político quanto social, econômico, enfim, estudando bastante as questões do país, né? Trabalhando muito também. Sim, muito bom, muito bom. Deixa eu fazer aqui uma apresentação breve de você. Gente, eu estou aqui com Alisson Diego, é um amigo pessoal, ele é advogado, ele é filósofo, ele é ex-prefeito de Itaguara. Tive o privilégio de morar em Itaguara quando ele estava na direção ali da prefeitura, que por sinal foi excelente. Mais uma vez te parabenizo. Ele é advogado, é secretário agora do PV Minas Gerais, não é isso mesmo? Secretário de mobilização, é membro da executiva do partido. Isso, e também um brilhante político.
Ó, obrigado. Eu falo que eu sou ex-político. Ah, é? Eu falo isso, né? Eu acho que, sabe aquela coisa? Quem foi político é político até morrer? Claro, não, claro. E também é um compromisso com a polis, como diria Aristóteles, né? Sim, Então não sim. existe essa de ex-político, né? Aham. Eu acho que é absolutamente essencial esse engajamento de alguma forma ou de outra. Até a reflexão é uma forma de engajamento, é uma forma de Sim, participação na sociedade, né? Então não existe sim. esse político de fato, não. Mas um É prazer, verdade. satisfação, eu recebi seu convite com muita alegria, uma honra estar aqui conversando com você, com seus seguidores. Acompanhei algumas de suas lives, excelentes lives com temas diversificados. Você, um apóstolo, um pastor, um homem de fé extremamente antenado às questões do Brasil, as Sociais, questões políticas, né? sociais, políticas, econômicas, enfim, né, sabendo que é absolutamente essencial essa compreensão da sociedade de forma holística, né? Então, você é Sim. uma inspiração para muitas pessoas. Muito bom. Obrigado aí pelos elogios. Espero responder à altura. Né? Diego, quando eu pensei em você para a gente bater um papo aqui, na verdade, você começou falando muito bem que esse é um tempo de reflexão. Né? Não é nem um tempo da gente ficar dizendo é isso, aquilo ou aquilo outro, mas para refletir em tudo que está acontecendo, até porque a gente estava em um movimento muito interessante de crescimento político, social, econômico, não sei, pelo menos é a visão que eu tenho. O Brasil estava vivendo um momento de recomeço, de um levantar. Nós já conversamos sobre isso em outros momentos, né? E de uma hora para outra chega um vírus e parece que desconstrói tudo e paralisa tudo. E a gente se vê hoje diante de uma situação que o que vai ser o amanhã? Essa é a grande verdade. Né? O que vai ser o próximo ano? Possivelmente nós não teremos o mesmo Brasil depois da pandemia, nós não teremos a mesma política depois da pandemia, nós não teremos a mesma situação socioeconômica depois da pandemia. Enfim, nós estamos vivendo, já estamos vivendo um novo tempo e possivelmente nunca mais viveremos o que tínhamos antes. Pelo menos dentro do contexto da igreja, da religião, enfim, acho que em muitas áreas nós vamos viver um novo momento, a nova, vamos ter que trabalhar uma nova construção de pensamento enfim. E politicamente, você que está envolvido aí na política, eu queria que você falasse da sua visão, não necessariamente tem que ser a minha, eu te convidei porque eu gosto de te ouvir, Claro. né? E vou também convidar pessoas que defendem uma outra linha, que eu conheço a sua e quero ouvir outras pessoas e levar isso como uma forma de contribuir com com as pessoas que me acompanham. Então, como você está vendo, né, o momento político do nosso país, a postura do nosso presidente, dos ministros, Senado, Câmara, etc., prefeitos, você concorda da forma que está sendo feito as coisas, da forma que estão reagindo a isso tudo? De certa forma, eu quero que você fale o que você pensa e nós vamos conversando aqui. O bom do Natanael é que ele já joga o negócio assim, a batata quente, né? Direto, né? Bom, antes eu gostaria de dar uma contextualizada, assim, Sim, Natanael. vamos lá, é ótimo, Bom, ótimo. o Brasil, na verdade, desde 2013, né, nós tivemos um momento bastante diferente em 2013 com aquelas manifestações, né? O Sim, sim, Brasil, de sim. fato, ele não é o mesmo desde 2013. O Brasil passa Desculpa. por um momento de extrema radicalização da política a partir de 2013, né? Uma polarização Uhum. forte, discursos polarizados, e o Brasil entra, de fato, num momento muito diferente politicamente. Né? Aquelas ondas de 2013, como aconteceu na Primavera Árabe, anos antes, né? Isso, de Uhum. fato, mudou a política brasileira em todos os sentidos. Né? Ali nasce, por exemplo, uma posição de direita conservadora mais polarizada. Ali também, Sim. de outro lado, uma esquerda também mais polarizada também Tá, tá. marca a posição, demarca a posição. Você vê que, por exemplo, nas eleições de 2018 agora houve um crescimento exponencial do PSOL, por exemplo, que é um partido Sim, mais à sim. esquerda ainda do que o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, né? Uhum, Além do uhum. crescimento de um campo que nunca houve na história brasileira, que é, por exemplo, o PSL, um partido recém-criado, enfim, né? Uhum. Então, isso tudo de fato, os cientistas políticos, os analistas políticos, os filósofos políticos, né, eles Uhum. têm um consenso em dizer que a partir de 2013 houve uma mudança, com as manifestações de junho. Né? Então, Sim, assim, sim. de fato, o Brasil
experimenta algo novo, né? E a partir dali acontecem várias questões, né? Também a ex-presidenta Dilma, de certa forma, até surpreendentemente, ganha a reeleição, né? E ali nós já não encontramos paz social no país. Houve um discurso muito radicalizado até do Aécio, que perde as eleições e não aceita a derrota, já começa um processo de impeachment, sugerindo esse impeachment imediatamente, né? E aí depois disso surge um governo, entre aspas, de salvação nacional, com a própria palavra do Temer, ele disse isso, e que de salvação, na verdade, não teve nada, continua indo Bolsonaro batendo pesadamente no governo, o PSDB entra no governo, o PSDB se desgasta, depois acontece o Joesley Day, que foi conhecido nas bolsas do Brasil, do mundo inteiro, como o momento em que o Joesley faz aquela delação e implica o ex-presidente, o Michel Temer, implica o ex-senador Aécio Neves, implica uma série de pessoas próximas também do governo recém-impossado do PMDB ali, do Temer. E aí o Brasil vira essa situação que mais ou menos se encontra hoje, né? As finanças públicas, para a gente ter uma ideia, nós estamos entrando, salvo o melhor juízo, no 8º ano de déficit das finanças públicas. Isso é muito grave. O Brasil tem 8 anos sem conseguir equilibrar as finanças públicas, né? O Paulo Guedes falou que no primeiro ano resolveria, não resolveu. Eu acho interessante. Você acha que pelo menos começou? Você acha que ele começou? De fato, houve uma diminuição do déficit brasileiro, do déficit fiscal, do déficit primário. Houve com o ex-presidente Temer, de fato, houve uma diminuição considerável, né? Sim. A ex-presidenta Dilma ainda tinha lá cerca de 170 bilhões de reais de déficit nas contas, salvo engano, de 2013. 2014 foi 170 bi, salvo engano, em torno disso. Começa a diminuir a partir daí, né? 2014, 15, aí, enfim. Em 2018, o governo do presidente Michel Temer começa realmente a diminuir, teve uma diminuição importante, aprova também o teto de gastos, não vou entrar no mérito se é importante o teto ou não, enfim, mas aprova o teto de gastos, até uma ideia do Mansueto Almeida, que hoje pediu demissão do Ministério da Economia, Mansueto Almeida, respeitado pelo mercado aí, né? Sem entrar em detalhes se o mercado é bom ou é mau, o que é esse mercado, essa coisa fictícia, né? Ele disse que não. Aí o ministro Guedes escolheu o Bruno Funchal para ficar no lugar dele. Ele disse que não é nada pessoal, enfim, uma questão meramente. Aliás, não é nada institucional, mas uma questão meramente pessoal. Ele havia decidido há um tempo, né? E ele foi secretário do Tesouro, né? E ele que inclusive, é o homem que criou essa questão do teto de gastos. Enfim, então aí o Brasil, em 2019, o Guedes disse que zeraria, não zerou. Importante, porque, na verdade, a pessoa que vem do mercado, vem da iniciativa privada, chega no poder público, acha que as coisas se resolvem assim no estalar de dedos, não se resolve. Então, isso não é Guedes apenas, são vários que passaram por aí. Não conseguiram resolver. Nós vejamos a situação de Minas Gerais com o governador Zema. O déficit mineiro ampliou com o Zema. Ampliou. Então, o déficit eu ia fazer uma pergunta disso. Eu ia fazer uma pergunta disso no final, mas lá no final a gente conversa. A situação é grave em Minas Gerais, é grave no Brasil, é grave do ponto de vista fiscal, é grave do ponto de vista político. Já era grave antes, né? Antes da pandemia, mas tudo indicava que em 2020 esse déficit pelo menos poderia ser zerado. Mas o que nós estamos vendo agora é uma acentuação gravíssima. O Brasil vai ter o seu maior déficit na história, um déficit público, que teve que acontecer, obviamente, porque a pandemia exigiu gastos públicos, né? E o Estado está aí para prover a sociedade. Obviamente, essa situação não tinha o que fazer. Mas até que ponto que o Estado vai dar conta disso? Essa é uma pergunta que eu aqui, que não estou dentro, não conheço tanto. Eu fico vendo, cada dia é uma proposta, é um pedido de ajuda de estados, etc, ajuda financeira, R$600 para aqui, daqui a pouco vai multiplicar isso para mais 2 meses, agora estão liberando os fundos de garantia, não sei se você está sabendo disso, né? Vão liberar agora. Até que ponto que o Estado vai dar conta disso, Diego? Pois veja, uma coisa importante. O município não pode fazer essa situação. O Estado, diferentemente, pode. Claro que ele gera inflação, mas ele pode, porque o Estado ou ele emite papel moeda,
ou ele emite títulos da dívida pública. Então, o Estado pode se endividar, sobretudo numa situação como essa. O que eu acho que o Brasil errou gravemente nesse momento de pandemia é não ter feito um lockdown desde o início. Um lockdown completo, 2 meses, fecha tudo, o Estado provê. O Estado demorou. O Estado, eu não estou entrando no mérito se é o governo federal, se é a Câmara dos Deputados, se é o Senado. Não. O Estado demorou até ter ideia do que fazer. Depois vem com aquela proposta ridícula de R$ 200. É absurdo. É ridículo. Não tem lógica. É ridículo. Eu estava até dizendo isso hoje, viu, Natanael? Você me conhece há muitos anos, né? Pode falar que há mais de uma década já, né? Mais. E você que me recebeu muito bem, não esqueço disso, na igreja. Primeira vez que eu fui ainda como candidato e fui extremamente bem recebido. Vereador, né? Na época, mais de 10 anos, 12 anos, 14 anos, não sei. Então eu tenho uma extrema relação assim, próxima com os evangélicos. Devo isso muito a você. Obrigado. Muito a você. Também outros amigos pastores itaguarenses, enfim. Mas você foi peça-chave nesse pastor Magno, por exemplo. Enfim, sim. Que são pessoas sérias, corretas, enfim. Mas, veja, uma questão que é bastante grave nesse processo, a gente não saber ter lucidez para tentar compreender as coisas. Então, eu vejo, por exemplo, a eleição do presidente Bolsonaro. Eu tenho uma posição extremamente crítica ao presidente Bolsonaro por uma série de razões, mas veja, ele, quando monta o ministério, ele coloca, por exemplo, no Ministério da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, que está lá até hoje ainda, e o ministro, ao que se sabe, com um bom currículo, tem uma carreira militar, um engenheiro, tem doutorado, enfim, um bom currículo. Então, ele consegue fazer isso, rompendo, de certo modo, com essa política de entregar para partidos políticos o ministério. Colocando alguém tecnicamente, parabéns, isso foi uma boa escolha do presidente. Por outro lado, ele coloca o Marcelo Álvaro Antônio, que está sendo investigado até a testa. Eu vi, aquilo lá eu discordei demais. Discordei demais. Não dá. E aí você tinha os generais que estavam lá, que você pensa assim, os generais vão ser bons, eles vão conseguir moderar o discurso. Ao contrário, os generais estão perdendo o mínimo de moderação. Então, assim, o Brasil, lamentavelmente, ele tem uma situação, nesse momento, muito ruim. O Brasil está ruim. Eu queria ser um pouco mais otimista, mas eu não sou otimista. Eu não acho que depois da pandemia nós vamos entrar numa situação melhor. Não vamos. Acho que nós vamos demorar a tentar entrar. Agora, você veja bem como o nosso país possui problemas, Natanael. Desde o início da República Brasileira. Nós estamos falando de 1889. Nós tivemos apenas 4 presidentes da República que chegaram ao final, eleitos democraticamente, apenas 4 eleitos democraticamente, que chegaram ao final do mandato, concluíram seus mandatos. Apenas 4. Podemos lembrar aqui, 4. Apenas 4. Sabe quais? Não sei não. Veja, mandato, democraticamente. Então aí você já exclui, por exemplo, o Deodoro da Fonseca, você exclui, você exclui a República da Espada, você exclui o Floriano Peixoto, você exclui. Então, é eleito democraticamente, que cumpre o mandato. Então, democraticamente, né? Democraticamente. Você tem... você pode falar que tem o Dutra, o Juscelino, quem mais? Fernando Henrique e Lula. O Fernando Henrique foi, né? Foi até o final. 2 mandatos. Apenas 4. De sei lá quantas, 30, 40, 50, não sei quantos presidentes nós temos. 40 e poucos. Bolsonaro é o 40 e alguma coisa. 43, 44, uma coisa assim. Acho 44. Parece que é isso. A gente tem 4. Então, assim, o Brasil vive uma situação de um presidencialismo que não resolve. Então, assim, o que é a minha posição política com relação a isso, né? Você acha que tem que mudar isso? Sem dúvida. Acho que o Brasil precisa de implantar o parlamentarismo. Esse sistema presidencialista só existe no mundo, só no Brasil. Tem nenhum país do mundo. Desse jeito. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Uma maneira importante de se alterar isso seria a implantação do voto distrital. O que é o voto distrital? No Brasil, você tem o voto majoritário, assim, né? O voto proporcional, chama-se voto proporcional. O que é o voto proporcional? Para eleições por legislativo, isso, né? Para deputado federal, deputado estadual, senador, não. Deputado estadual, deputado federal, vereadores também. Como é que é o voto? Tem um sisteminha lá da proporção, você vota no partido e tal, aí você faz um quociente eleitoral, você divide e elege as pessoas. Então, por exemplo, eu em Belo Horizonte ou em Itaguara, eu posso votar no candidato de Montes Claros. Que compromisso... Você pode fazer isso. Você
pode votar num deputado federal de Montes Claros. Ah, sim. De Buritizeiro, um exemplo. Ou do sul de Minas, de Extrema. Que compromisso que esse cara tem com a cidade, com a região e tal? Pode até ter algum compromisso, mas vai ficar difícil para ele, geograficamente, se deslocar e cuidar lá de Montes Claros, cuidar lá de Setubinha, cuidar lá de Almenara, e cuidar de Itaguara, cuidar de Contagem. Não tem jeito. Então, voto distrital, você divide em distritos e tem representantes por distritos. Então, por exemplo, distrito metropolitano. Aí você tem Belo Horizonte, Grande BH. Vai ser difícil fazer essa arquitetura, mas depois que fizer vai ser interessante. Então, por exemplo, nosso distrito ali seria, na nossa região de Itaguara, Piracema, Passatempo, Itaúna, Curcilândia, Bonfim. Vamos colocar, vai dar, sei lá, 100 e poucos mil eleitores. Então você elege um, aí você tem de quem cobrar. Olha, você tem que mandar recursos para a cidade, tem que dar. Fica tudo muito mais fácil, né? Então, onde existe esse sistema no mundo, que eu saiba, é no Brasil, num país africano, não sei qual é. Esse sistema que nós temos hoje, o presidencialismo com esse sistema proporcional. Então, isso está falido, né? O que é o sistema que eu acho que pode ser importante, né? É o voto distrital misto. Ou seja, ele não é um voto distrital puro. Você vota num candidato do seu distrito e você pode votar no outro candidato mais aberto. Por exemplo, no meu distrito... Desculpa, você acha que essa matéria vai entrar aí na proposta da reforma política? Você acha que isso entra? Acho que o Brasil não tem clima nenhum para fazer a reforma política hoje. Não? Clima nenhum. Hoje não temos clima nenhum. Um presidente não tem maioria no Congresso. O presidente, ele implodiu pontes. Infelizmente, ele implodiu pontes. Pontes, independente do mérito, eu estou aqui tentando ser o máximo elegante com o presidente, porque eu costumo me referir com palavras mais duras, mas o máximo elegante a ele, a situação, enfim, né, a você principalmente, aos quem nos segue. Mas veja, é preciso, no mínimo, de união nacional para construir alguns temas. Você não constrói união nacional brigando o tempo inteiro com o poder legislativo, com o poder executivo, com o poder judiciário. Pô, o deputado foi eleito, gostemos ou não, você precisa dialogar com ele minimamente. Tá. Então, na sua visão, a reforma previdenciária, então, foi um fracasso? O que você acha? Não, reforma previdenciária foi uma outra história, né? A reforma previdenciária foi uma outra história, porque aí havia uma discussão o parlamento assumiu de fato o protagonismo daquilo ali, né? Falar que foi a Casa Civil, não foi, eles não conseguiram aprovar. Quem bancou a reforma previdenciária foi o Rodrigo Maia, com pontos que eu discordo, mas quem bancou, e era importante, o Brasil precisava de uma reforma previdenciária. Isso indubitavelmente, não dá a menor dúvida disso. Mas você acha que foi bom? Você acha que o resultado foi bom ou não? Eu acho que a reforma da Previdência não atacou os pontos que precisava atacar de privilégio de alguns setores, infelizmente. Não foi do jeito que deveria ser feito. Não foi, infelizmente não foi. A verdade é que não foi. Precisava de uma reforma mais profunda. A reforma que o Temer propôs era melhor do que essa. Né? Era. Atacava de fato, né? Enfim, mas voltando, voto distrital, Natanael. Voto distrital com voto ideológico junto, que é o voto que é o chamado voto distrital misto. Então você vota num deputado da sua região, na nossa região ali, vamos dizer, você é o nosso candidato. Então vou votar no Natanael para deputado estadual. Pronto, vou votar nele. Eu quero votar no outro deputado estadual, você pode votar em dois. No outro, que eu tenho, por exemplo, tem uma pauta que eu gosto muito. Eu sou caminhoneiro, por exemplo. Então tem um deputado que defende os caminhoneiros em Minas inteiro. Então eu voto nele também. Então você vota num deputado ideológico, tanto a ideologia dos caminhoneiros, ou da ideologia dos trabalhadores, ou da ideologia dos produtores rurais, ou da ideologia, sei lá qual seja. Né? E vota em você, que é da nossa região. Então, aí você coloca, sei lá, 1/3 dos deputados eleitos de forma mista, né? 1/3, então, dos ideológicos e 2/3 eleitos nos distritos. Aí você muda a configuração completamente do Congresso Nacional. Você tem uma representação que você pode cobrar. E aí o jogo vira. E para presidente da República, eu não pensava assim. Hoje eu penso que o melhor para o Brasil é o parlamentarismo. Acabar com esse presidencialismo que, para mim, ruiu. Não tem como dar certo isso. Isso está errado. Isso está tudo errado. Não teve um presidente que teve tranquilidade no mandato. Não conheço um. Não tem. Não dá. Então, o Brasil tem essa tradição golpista. O Juscelino Kubitschek custou tomar posse. Um grande presidente da República custou tomar posse, uma dificuldade imensa desse presidente Juscelino Kubitschek para tomar posse. Nós lembramos disso. Então, agora você lembra. Aí elege depois de Juscelino o Jânio Quadros, 1960. O Jânio Quadros renuncia com 6 meses. Depois, e o vice, que era o João Goulart, estava lá para a China. Aí não queriam deixar ele tomar posse também.
Então, quer dizer, o Brasil, de fato, ele nunca houve aqui uma democracia consolidada. A nossa geração poderia legar aos futuros brasileiros a consolidação da democracia. O que nós estamos vendo é o contrário, é um medo da democracia ruir. É isso que está acontecendo, nós estamos diante disso, a situação é muito grave. Então, eu acho que nós precisamos fazer reformas muito estruturais no Brasil, muito estruturais. E tinha que ter pontos de consenso mínimos. Acho que isso é o mais importante nesse momento. E não tem o menor diálogo que consiga estruturar pontos mínimos para o Brasil. Então, a situação é muito ruim. Não vejo a situação como boa. Eu tenho visto alguns filósofos. Você me chamou de filósofo, mas eu me considero bacharel em filosofia. Filósofo aí é Kant, Hegel, Nietzsche, né? Tem alguns aí hoje, mas enfim. Eu tenho visto alguns pensadores falando sobre esse pós-pandemia, que você me perguntou também. Sim, eu, de fato, não sei ainda o que vai acontecer. Alguns dizem que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, outros dizem que vai ser pior, outros dizem que vai ser melhor. A maioria diz que não vai ser o mesmo. Eu, de fato, não sei. Eu tenho uma posição, tanto política quanto de visão da sociedade, que é mais ou menos como Ariano Suassuna, esse grande brasileiro que nos deixou alguns anos atrás, esse grande literato brasileiro, dizia. Ele dizia o seguinte: o otimista é um chato, o pessimista é um tolo. É um tolo. Então, eu prefiro ser um realista esperançoso. Então, o otimista é um chato? Vou fazer questão de anotar. O otimista é um chato? E o pessimista é um tolo. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Eu sou um realista esperançoso. Eu sou um realista esperançoso. Trabalho todos os dias, acordo pelas manhãs com motivação para trabalhar, para estudar, para tentar melhorar o meu país. É isso que eu penso todos os dias, apesar de tudo, mas com esperança, mas sabendo que o momento é ruim e que eu não estou vislumbrando muita coisa boa pela frente. Infelizmente, vislumbro coisas ruins. Entendi. Essa postura que nós estamos tendo aí dos governadores e prefeitos, fechando cidades, fechando tudo, você acha que isso, isolamento social, você acha que isso está trazendo algum benefício ou mais prejuízo? Porque eu estou vendo empresa quebrando, pequenos negócios fechando. Como é que a gente põe isso na balança, né? Alguém fala assim, não, mas nós estamos salvando vidas. Tá, mas tem gente suicidando também porque a empresa quebrou. E tem um monte de gente perdendo emprego. Como é que você vê isso? O Alisson Diego, prefeito, o que o prefeito faria? O Alisson Diego, prefeito, numa situação dessa? É uma boa pergunta. Eu estava falando sobre isso. O que eu faria, em primeiro lugar, é o seguinte, né? Primeiro que eu, como prefeito, eu seria absolutamente mais polido do que às vezes eu tenho sido em alguns momentos, porque eu posso fazer críticas porque eu estou de fora. Quando você está investido de um cargo público, você tem que ter o chamado rito, né? Tem o rito do cargo público. Então, eu não teceria algumas críticas, às vezes pesadas, às vezes que a gente faz por aqui, em lives que são absolutamente pessoais, né? Enfim. Mas eu não faria isso. Em primeiro lugar, eu não faria isso. Também é uma postura bastante moderada. Sim. Reuniria os prefeitos da região e agiria de maneira conjunta. Faria um consórcio dos municípios para discutir. Então, teria um comitê integrado da Covid. Então, você tem um comitê da Covid em Itaguara, você tem um comitê da Covid em Cláudio, você tem um comitê da Covid em Piracema, você tem um comitê da Covid em Divinópolis, você tem um comitê da Covid em Oliveira. Eu falei um comitê conjunto. Pode ter um comitê em cada cidade? Ok, pode ter. Mas ia ter um comitê conjunto que se reuniria todas as sextas-feiras para definir conjuntamente. Junto, né? Isso, exatamente. Então não adianta, por exemplo, aí Itaguara vai e fecha o comércio no sábado, Crucilândia vai e abre o comércio no sábado, aí Piracema abre no sábado, a outra fecha. Então é um negócio que precisa de unidade, de centro, né? Centro decisório. Agora, veja, Natanael, os governadores ficaram muito reféns da situação, porque, por exemplo, veja, quem que é responsável pela política de crédito no país? São os bancos públicos, por exemplo, por ordem do presidente da República. O presidente demorou a agir. Não criou nada. Então, a culpa, se estiver havendo suicídio porque tem comerciante quebrando, é principalmente do governo federal. Não é de prefeito e governador, tem que deixar isso claro. É do governo federal, ele é responsável por ter essa política. O Supremo Tribunal Federal, veja, decidiu que a questão dos governadores e prefeitos, eles podem optar por fechar ou não comércios e tal, lockdown. Porque, infelizmente, o presidente não agiu, a nação acéfala, a verdade é essa. Ele não conseguiu um momento de lucidez e serenidade. Eu fico imaginando, sabe que o general Heleno, que é um cara mais velho, o senhor ninguém chega a general com um currículo ruim, sem ser uma pessoa ponderada. Não chega. O general é um homem com uma boa formação. Chega general, já chegou para ele, meu filho, calma, modera, vamos sentar para conversar. Agora o cara usa palavrão agora naquela reunião. Isso não é condigno com o presidente da República. Não se faz uma coisa dessa. Mas veja, fechar cidade é inconstitucional.
Fechar cidade, eu vi gente botando barreira. Isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional. Isso não existe um negócio desse, né? Não pode acontecer um negócio desse. Eu acho o seguinte, Natanael, nós poderíamos ter saído dessa quarentena há muito tempo, dessa situação de pandemia. Mas você acha que o fechamento dos comércios e tal, você acha que isso dá algum resultado? Porque, ó, banco, o povo está fazendo fila na porta do banco, tá virando esquina, né? Você acha que isso dá resultado, Diego? Na sua opinião, você acha que isso dá algum resultado? Eu não sei, cara. Eu não acho. Isso deu no mundo inteiro. Olha, a Nova Zelândia deu isso. Olha a Nova Zelândia, o exemplo que a Nova Zelândia nos deu. A Nova Zelândia saiu da situação de lockdown. Olha o exemplo que a China, que é o ponto inicial da quarentena, da pandemia, olha o exemplo que a China fechou o Wuhan. A China teve, sei lá, 4 mil mortos, se não me engano. Nós estamos com 44 mil hoje. Eu fiz até questão de anotar 44 mil. E as projeções mostram que nós podemos chegar a 150 mil. E o pior, nós nunca fizemos um lockdown correto nesse país. Isso teria que ter sido feito, o presidente da República assumir, chegar para ele, falar: a responsabilidade é minha, fecha o país 60 dias. Nem voo, nem nada, fecha. Ele não fez hora nenhuma. Não teve um centro de comando, hora nenhuma. O Brasil acéfalo nesse momento mais grave que nós vivemos na história sanitária do Brasil, desde lá da gripe espanhola, do início do século passado, nós não vivíamos isso. E a gente não teve um centro de comando. Então o Brasil ficou totalmente perdido. Em Minas Gerais, você veja só como é que a situação é grave. O número de mortos por síndromes respiratórias, outras, aumentou muito em Minas Gerais. Então, há uma grande subnotificação em Minas Gerais. Há uma subnotificação. Então, Minas comemorando esses números, espera lá. Não se deve comemorar esses números. Sim. Agora, eu não sei o que fazer mais, pastor. Até porque as pessoas não estão fazendo os exames, não sabe quem está morrendo de Covid, quem está morrendo de dengue, quem está morrendo, não sabe. Exatamente. Eu não sei o que. Olha, veja, nós iniciamos a situação em março. Nós não fizemos em momento algum um lockdown completo do país inteiro. Não fizemos nada disso. Agora fica essa situação aí. O que eu acho que tinha que ser feito é o seguinte: criar linhas de microcrédito para os comerciantes. Aí você viu o que o Guedes falou na reunião lá. Vamos salvar os grandes. E usou um palavrão para se referir aos pequenos comerciantes. Ele usou um palavrão. Ficou ruim. Aquilo desnudou o poder. Aquilo desnudou quem é o caráter dessas pessoas que nos governam. Desnudou, infelizmente. Gostemos ou não. Olha, eu não tenho compromisso com o erro. Eu já apoiei um determinado partido que eu deixei para lá quando eu fui vendo o lamaçal que se tornou. Larguei para lá, não quero saber disso. Eu não tenho compromisso com o erro dos outros. Não tenho. Então, se erra, eu vou criticar. Eu perco o cargo do que for, mas eu não perco a dignidade e a liberdade de expressão. Sim. Então, assim, nós vivemos um momento grave. E a pandemia, no momento que você exige um centro de comando, nós não tivemos um centro de comando. Então, eu não sei o que fazer agora. De fato, eu não sei. Na sua opinião, você acha que tinha que ter partido do presidente da República a decisão de lockdown, fechar tudo? Você acha que deveria partir? No início. Mas as pessoas também não ouvem ele, você concorda? Não houve. Então não tem. Tanto houve que ele mandou gente doida invadir o hospital. Estão invadindo o hospital aí, ué. Mas você acha que ele mandou mesmo ou é os doidos? Você acha que ele mandou mesmo ou é as pessoas que vão para o extremo? Porque tanto lado. Eu só ouvi a live. Né? Fez. Só ouvi, ué. Só assisti lá. Olha, veja. O ex-ministro Miguel Reale Júnior, que pediu o impeachment da ex-presidenta Dilma, ele falou que o Bolsonaro tem que ser interditado, que é um doido completo. Ele falou isso. Não fui eu que falei isso, foi ele que falou isso. Então, assim, é uma situação, assim, a gente não sabe se ri, se chora, a gente não sabe o que faz. Não sabe se torce para passar rápido, 4 anos, aí voa, a gente não sabe o que faz. A gente não sabe o que faz. A grande verdade, eu acho que, não sei, eu acho que Bolsonaro, se bobear, esse cara vai ganhar de novo. E de fato, aconteceu uma coisa dessa, de fato, eu acho que o Brasil, como diz um amigo meu, né, nós estamos caminhando a passos longos para o abismo. Aí a gente cai de vez. Cai porque não tem um projeto nacional, não existe um pensamento. Porque se a pessoa fala assim, eu sou conservador, você tem candidatos conservadores, tá? Eu sou de direita. Tá? Agora, isso que está aí é uma mistura de algo muito doido. Uma mistura de alguma coisa, assim, é muito inconsequência, é muito inconsequente tudo que nós estamos vendo. Tem gente boa no governo, eu reconheço que ainda tem, acabei de elogiar o ministro Tarcísio, né? Mas tem gente que não tem o menor pensamento de nação, da grandeza do Brasil, tirando foto do Brasil com bandeira de Ucrânia, com bandeira dos Estados Unidos, com bandeira de Israel. Pelo amor de Deus, que falta de nacionalismo. E outra coisa, não sabe a grandeza do Brasil.
O próprio presidente durante a campanha falava assim, olha a grandeza que nós temos e o que nós não somos. Olha Israel, o tamanho de Israel, o que Israel não é. Cara, esse cara não conhece o Brasil. O Brasil, entre vários produtos, é líder em tudo. É líder no agronegócio, é líder na indústria automotiva. O Brasil tem uma capacidade tecnológica grande. O Brasil tem que melhorar muito, obviamente tem que melhorar. Mas não é achando que esse país aqui é terra arrasada. Não é. Esse país tem tradição, esse país tem história, esse país é a segunda maior democracia da América. Esse país tem uma série de potencialidades, tanto na mineralogia, quanto no turismo, enfim. Então, eu acho que o Brasil não pode ser visto com essa pequenez que tentaram impor o Brasil. Não pode ser feito com essa pequenez. Concordo. Tem até uma pergunta aí, ó. Se Bolsonaro não fosse eleito, qual seria a melhor opção para você? Eu nem entraria nisso, mas a Marina Silva, ela disse uma coisa ontem no Twitter dela que eu achei muito interessante. Eu não sei se você viu isso. Ela até algo muito sensível à comunidade evangélica, porque ela diz o seguinte, Marina é evangélica, você sabe disso, né? Sei. Professa a religião evangélica sempre. Ela diz assim, eu vou até procurar o Twitter dela aqui para usar as palavras precisas, mas ela diz que esse negócio de ficar usando o nome de Deus em vão é velho. Muita gente fez isso. Natanael, eu acho o seguinte, não há nada errado em você ser cristão, religioso, evangélico, católico, espírita, seja o que for, praticante. Não tem, inclusive, em cargo público, nada a ver. Inclusive, você pode demonstrar isso, não tem nada a ver também. Não. A grande questão é fazer confusão do Estado com a política. Isso quebra algo essencial, que é o Estado laico que nós costumamos construir. Você veja que a comunidade evangélica foi perseguida nesse país até o início da República, e um dos fiadores dessa nova República, do início dela de 1989, que hoje chama de Velha República, é quando quebra a ordem monárquica, foi para garantir liberdade de culto aos evangélicos. A própria maçonaria ajudou nesse processo. Sim. Veja, então assim, não queriam quebrar a laicidade do Estado naquele momento, não queriam quebrar. Então isso possibilitou que os evangélicos tivessem liberdade de culto no Brasil. No século passado. Então, hoje, quando eu vejo gente defendendo cegamente umas coisas, eu fico extremamente preocupado. Você falta de pouco conhecimento histórico. Mas esse é o problema da religião cega, né? Vamos falar, da religiosidade cega, né? Porque o cara falou em Deus, ele está certo o tempo todo. Não, você pode falar em Deus, você pode falar que é de Deus e está errado o tempo todo, né? Uma crítica que eu faço é que eu acho que se critica demais e se faz pouco. Isso aí é a minha opinião. Eu acho que no Brasil nós vivemos muito isso. Há uma tendência do meio político, de muitas pessoas, inclusive da Marina. Eu acho que ela critica muito. Eu esperava mais dela, entendeu? Marina fez muito. Marina foi a melhor ministra do ambiente que esse país já teve. Todas as políticas ambientais que nós criamos assim, nesse país. Você veja só que a coisa como é que é grave. Nós tivemos desmatamentos recordes agora nesses quase 2 anos de governo. Né? A Marina foi o momento em que menos se desmatou. Ainda assim teve desmatamento, mas menos se desmatou. E teve uma proteção social importante. Veja, o ano passado, Natanael, eu visitei várias unidades de conservação em Minas Gerais. Parabéns, foram 16. Inclusive, quem quiser ir lá ver o livro chama-se Parques de Minas, Olhares Gerais. Conversei com os diretores do IEF, conversei com os gerentes das unidades de conservação, e todos são unânimes em dizer assim, o que o Brasil construiu ao longo desses 20 anos de proteção ambiental foi algo inédito. E isso nós devemos muito à Marina. Agora, a Marina era um partido pequeno, a Marina sem expressão, ela rompe com o Partido dos Trabalhadores, tentaram colocar nela o rótulo de petista eternamente. A Marina, veja, outra coisa importante, ela sofreu muito ser evangélica, sofreu vários preconceitos também por isso. Sim. E sofre por ser mulher, sofre por falar baixo, sofre por falar fino. Um monte de preconceito. Agora, essa mulher é honesta, mulher correta, mulher séria, mulher decente. E mulher até ser elegante no trato, né? Eu nunca vi uma Marina falar palavrão, porque tem outros candidatos por aí que para palavrão. Né? Não sei se você percebeu o que eu falei. O que eu questiono às vezes é uma crítica, muita crítica e pouca ação que produza, sabe, mudança, etc. É o que eu penso aí, eu acho que isso tem que ser observado. Eu acho que eles tentaram botar o rótulo nela de que só aparece de 4 em 4 anos. Ela dá entrevista todo dia. Ela está lá, ela está na cena pública o tempo inteiro. Tentam botar. O Brasil tem essas coisas de botar uns rótulos nas pessoas, né? No negócio.
Eu penso assim. Aquilo Diego, que ela disse, Natanael, não é de vai lá, hoje que os você achou aí? ensinamentos da palavra... ó, é assim, ó, não é de hoje que os ensinamentos da palavra de Deus são usados como pretexto para induzir ao erro por meio da mentira. Até mesmo Jesus foi tentado por 3 vezes pelo pai da mentira com esse maligno artifício. Bom, boa Excelente, colocação. né? Excelente. Boa colocação. Aqui, vou te fazer uma pergunta que talvez você responda se você quiser. Inquérito da fake news. O que você acha disso? Porque Eu é o tenho seguinte, dito... até o inquérito em si, não sei, não vou entrar nesse mérito, não sou advogado, não sei se pode, não sei se não pode, não sei exatamente como é que funciona isso. Mas eu acho que isso tá muito focado, tipo assim, existe uma intenção, não sei, posso estar errado, mas existe uma intenção, vamos investigar os bolsonaristas, vamos dizer assim. Como é que você está vendo isso? Bom, veja, o inquérito das fake news. Primeiro é o seguinte, então, 2 inquéritos complicados. Um inquérito antidemocrático, pelos atos antidemocráticos, e outro inquérito das fake news. São 2 inquéritos diferentes, os 2 merecem que a gente fale deles. Primeiro, nós temos que entender uma coisa. Quando se fala que o Supremo Tribunal Federal, ele de fato ultrapassa limites, isso acontece no Brasil há muito tempo. Desde 1989, algumas coisas acontecem. Nós botamos o Supremo Tribunal Federal como a última instância recursal e também como guardião da Constituição. São 2 coisas que ele faz. Então, a última instância recursal já abarrota ele de recursos. Por outro lado, nós temos um Supremo Tribunal Federal que é responsável também por ser o guardião da Constituição. O inquérito ele é legítimo, o inquérito é constitucional, não há problema algum no inquérito das fake news, nem no inquérito, dos atos antidemocráticos. Agora, veja, o que é o problema. O fato do Supremo Tribunal Federal ter exacerbado as suas funções ao longo do tempo, isso aconteceu sempre. Então, isso gera um discurso de muitas coisas contra o STF. Mas veja, o STF tem essa situação há muito tempo. Não é de hoje que o STF... então, nós temos que fazer uma reforma constitucional para ver até onde o STF vai. Porque não é indo lá e falando que vou na casa do ministro, chamando o ministro de bandido, de vagabundo, sei lá o quê, usando palavrões de toda ordem, ameaçando a ordem democrática, que se faz as coisas. Então, essa prisão que aconteceu hoje é legítima, é democrática, é constitucional. Essa mulher ameaçou o ministro Alexandre de Moraes. Ameaçou, disse, vamos te perseguir, você toma cuidado comigo. Essa mulher é outra que devia, não sei onde ela tem que estar, mas assim, na sociedade o irmão dela falou, não foi eu. O irmão dela disse que ela não pode conviver em sociedade. Eu li aquilo, achei um negócio até pesado, forte. né? O irmão falar um negócio dele, é melhor ela aqui dentro da cadeia, pô, um negócio complicado. Pesado. Agora, então, assim, veja, outra coisa, assim, o potencial das fake news é altamente destrutivo. A gente precisa saber quem financiou isso. Teve coisa... Natanael, veja, uma coisa importante. Não sei se você lembra disso, mas eu acho que você lembra disso. Nós conversamos sobre isso quando está fazendo o plano de educação municipal, que era aquela questão da ideologia de gênero. Lembro, perguntou, sobre isso. tem isso lá? Tem falando, não tem nada disso lá, não tem nada disso. Que veio uma onda aí de gente falando essa questão de ideologia de gênero. Nós conversamos, nos entendemos, criamos um texto básico, conversei com você, conversei com o padre, conversei com o bispo Dom Miguel, conversei com outros pastores, conversei com a sociedade, conversei com professores, conversei com a comunidade escolar, conversei com gente dos direitos humanos, conversei com advogado, conversei com o AB, conversei com todo mundo. E fizemos um texto básico. Está lá a lei municipal, o Plano Municipal de Educação de Itaguara, aprovado por 10 anos. Veja, parabéns. Obrigado. Foi um bom plano, realmente. Nós estamos, por exemplo, sustentabilidade está lá bem pautado, enfim. Então ficou um bom plano. Veja a grande questão. Se colocou que aquela história de mamadeira de piroca, até ruim falar isso, a palavra feia, mas se colocou que tinha isso como política de Estado. Não, isso não existiu. E sai soltando isso aí. Agora, o pior é o seguinte, eu tenho visto, essas pessoas têm que ser responsabilizadas criminalmente. Não pode ficar soltando fake news assim. Liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de opressão, nem liberdade de mentira, nem liberdade de ataque, nem liberdade de agressão. Liberdade de expressão é uma coisa diferente de liberdade de agressão. Não é assim. O Brasil tem leis, essas leis precisam ser cumpridas, a Constituição precisa ser cumprida. Então, você veja o que aconteceu com isso. Eu recebi ontem um fake news tão absurdo no grupo da maçonaria, eu tive que falar, pelo amor de Deus, isso aqui é mentira. Isso é mentira descarada, vocês estão soltando um negócio desse. Vocês parem com isso. E eu vejo isso dos dois lados, de fato. Tem isso da extrema esquerda e da extrema direita. Agora, dos bolsonaristas é muito mais. Mas é muito mais. É muito mais. Agora, nós vamos ter um problema que nós estamos dividindo tanto o Brasil, as pessoas fizeram questão de dividir o Brasil. Então tá botando de um lado, por exemplo, a maçonaria, junto com as igrejas evangélicas, junto com os militares,
Aí do outro lado, sim. professores, vai entrar o Ontem sentou o cacete nos sociólogos, nos filósofos, nos antropólogos. Ontem? Ontem eu não vi, Foi uma não, coisa quero ver. horrível, uma fala horrível. Esse cara é um demente. Esse homem é um despreparado, é pouco para ele. Mas é um despreparo, é um demente político. Não, uma coisa absurda. Ele não sabe, por exemplo, até os filósofos conservadores, que eu respeito muito, por exemplo, o Hobbes, o Locke, o próprio, uma série, o Edmund Burke, são pensadores, são filósofos. Ele fala, nós temos que botar dinheiro no Brasil, não é para filosofia, não é para antropologia, não é para sociologia, não é para dizer que para medicina, para enfermagem. Ele não quer que o povo pensa. Não quer que o povo pensa. Agora, eu acho o seguinte, ficar babando o ovo de político, seja lá qual for, já é um erro grave. Sim. E agora, quando você divide o Brasil assim, parece que tem torcida organizada, é Atlético e Cruzeiro. Aí do lado de cá tem professor, tem humanistas, tem sei lá, profissional da saúde hoje e tal. De outro lado você tem militares, evangélicos, maçonaria. A gente tem que parar com isso. Tem que parar com isso. O que eu penso é o seguinte, a sociedade está adotando 2 extremos ou 3, sei lá, em vez de pensar no Brasil, em vez de pensar no todo, né? Infelizmente, aqui uma hora passa rápido, você sabe como é que é, né? Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, eu te respeito e tal. Qual que seria o perfil para uma liderança hoje, sei lá, um presidente, para o Brasil, na sua opinião? Que perfil esse cara tinha que ter, cara? Porque eu acho que de alguma forma nós vamos contribuir aqui para ajudar as pessoas a começar a pensar. Porque, infelizmente, pelo que eu vejo aí nas últimas eleições, tem sempre essa questão do extremo, né? Eu defendo isso aqui, então eu voto nesse cara. Aí tem aquele grupo que apoia ele. Aí eu defendo isso aqui, eu voto nesse cara. Aí tem aquele grupo que apoia ele. Mas quem pensa no Brasil? Entendeu? Quem pensa no todo? Eu não tenho candidato hoje, sabe? Eu não tenho. Também não é intenção falar do candidato aqui. Então eu não sei se tem alguém, mas eu tenho esse perfil claro. Esse perfil, para mim, é claro. Esse perfil é do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, mineiro de Diamantina, prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, presidente da República de 1955 a 1960. Naquele momento histórico, o Brasil tinha rumo. Alguém colocou, nós precisamos de um social-democrata progressista. Eu prefiro nem falar nomes. Um abraço para o nosso amigo Marcelo Silva. Veja, eu prefiro nem falar nomes. Porque, assim, nome assim, se é social-democrata, se é progressista, se é liberal conservador, se é sei lá o quê. Porque o nosso presidente hoje não é nada, ele não tem nem compreensão do que ele sabe nada disso, enfim. Mas o Juscelino Kubitschek foi um cara que conseguiu reunir excepcionais ministros no seu time, conseguiu conversar na época com a direita e com a esquerda. Conseguiu pegar bons militares e colocar no poder sem fazer um governo militarista. Conseguiu que é o que está acontecendo. Criar um clima democrático republicano no Brasil, conviveu com a oposição, inclusive sendo chamado de ladrão, inclusive sofrendo perseguições políticas pesadas à época do Carlos Lacerda, resistiu democraticamente a tudo isso e fez um bom governo para o Brasil. Tem vários livros que falam sobre o período JK, endividou o Brasil. Dependendo dessa situação, o Brasil tinha um rumo, o Brasil sabia o que o Brasil queria. Então o Brasil teve o maior investimento da sua história em infraestrutura, o Brasil sabia, por exemplo, a importância das universidades públicas, o Brasil, até geograficamente, o Brasil se encontrou em Brasília como o centro que irradiava a noção de progresso para o país inteiro. O Brasil tinha noção, tinha rumo. Quem diz isso é um grande pensador brasileiro, chama-se Roberto Schwartz. Ele é autor de uma série de ensaios belíssimos, e ele tem um livro que fala-se Machado de Assis, o mestre na periferia do capitalismo. Ele faz uma análise da obra do Machado de Assis, e ele, falando sobre a história brasileira, ele mostra o seguinte: naquele momento histórico o Brasil tinha rumo. Foi uma das raríssimas exceções, né? Que o Brasil, na sua história, teve rumo político, rumo social, rumo econômico. Então você conseguiu juntar pessoas brilhantes em prol de um projeto maior. E o que eu sinto nisso, sabe? Eu nunca torci contra o presidente Bolsonaro, de jeito nenhum. Eu sempre... Não podemos, né? Nunca torci contra, não torço pelo meu país, não torço contra nenhum governante, não torço contra. Agora, é lastimável o rumo que isso tudo tomou. Lastimável. É muito pior do que eu imaginava. Você acha que ele é mal assessorado ou que ele não ouve ninguém? Eu acho que ele é despreparado, é um misto de despreparo
com simplicidade, assim, acha que a coisa se resolve assim. Ele queria comandar o Brasil da canetada BIC, da caneta BIC dele lá do Palácio, achar que é que comandar o Brasil. Ele então não tem respeito aos poderes constituídos, não sabe que existe um poder judiciário que tem uma função muito importante de dar limites ao poder estatal, não sabe o que significa isso, não sabe o que significa independência e harmonia dos poderes, não sabe o que significa um pacto federativo, não sabe o que significa valores mínimos básicos de uma democracia, de uma república, de uma federação. Você acha que essa falta de preparo dele está levando, está promovendo de alguma forma o que está acontecendo hoje? Quer dizer, outros poderes tendo que legislar, um exemplo, o STF às vezes tem que fazer alguma coisa que ele deixou de fazer. Você acha que isso também está acontecendo? Acho que há um problema de harmonização dos poderes. Sabe uma coisa que eu acho que tem que acabar no Brasil, por exemplo? Que é esse negócio de emenda parlamentar. Isso é um negócio que é um câncer do Brasil, isso. Acho que por vários motivos não dá tempo de a gente falar sobre isso, mas tem que acabar. Por outro lado, veja, se a gente consegue instalar um bom parlamentarismo aqui, acho que o Brasil pode caminhar. Então, eu acho que o presidente, ele faz um discurso, ele tem que começar a prestar atenção. Eu vejo isso, muita gente que ainda é fanático apoiando. Presta atenção, presta atenção no discurso, tenta traçar uma linha lógica, tenta ouvir o outro lado. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu fiz live com você, fiz live com várias pessoas que votaram no Bolsonaro, que votaram no Amoedo. Mesmo não sendo meu campo, fiz isso numa tranquilidade absoluta. E nós perdemos a capacidade de dialogar. Eu só quero ouvir quem me convém. Quem não me convém, eu não quero ouvir mais. E veja, não se pode culpar quem votou no Bolsonaro. Eu coloquei isso no meu Facebook no dia da eleição, né? Não culpemos o eleitor. São 57 milhões de pessoas que votaram no presidente Bolsonaro. E no Brasil não tem 57 milhões de fascistas. Isso é um erro falar um negócio desse. Outra coisa, votaram a partir de uma esperança. Nós temos um povo religioso. Nós temos um povo religioso. Chega alguém falando em nome de Deus, que Deus agora é Brasil acima, né? Que é o negócio? Deus Brasil, acima de todos, Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, sei lá, um negócio assim. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É isso meio como o Brasil tinha acabado de sair de uma situação complicadíssima e infelizmente foi todo mundo, chegou o Salvador da Pátria, é o Jesus Cristo bolsonarista. Tá ok. Ok, Alisson, infelizmente, se você quiser voltar um dia para a gente conversar mais, eu acho que vai ser muito interessante, né? Mas Alisson Diego, aí, ó, político, advogado, filósofo, secretário, o que podemos esperar desse amigo brilhante? Eu te agradeço. O Brasil precisa de pessoas como o Alisson. Eu acho que o Alisson não pode ficar só aí na reflexão? Não, eu acho que não. Eu acho que você é uma pessoa que... Eu falo isso aqui não de forma nenhuma, nenhum sentimento aí de fazê-lo, de elogiá-lo, de colocar numa posição, nada disso. Mas eu acho que você é uma pessoa que precisa exercer cargos públicos e levar esse pensamento que você tem, que produz de forma tão especial aí para o nosso Brasil. O que nós podemos esperar do Alisson nos próximos anos? Te agradeço muito, Natanael, foi gentil com as palavras e nossa amizade cada vez cresce mais, é forte, então você é o suspeito para falar de minha pessoa. Mas eu sei que você fala com independência também. Agora, veja, tem um ponto importante, né, nessa história toda, que assim, não é só na política que a gente constrói, não é só na política que a gente transforma. Eu tenho aprendido muito que a gente transforma pela educação e a gente transforma a partir da reflexão. Então você reflete agindo e reflete para agir. Então esse tem sido o meu posicionamento nesse momento. Então estou preparando um mestrado agora, que não sei onde eu vou fazer, se eu vou fazer na PUC, se eu vou fazer na FMG, se eu vou fazer na UFOP, se eu vou fazer na USP, se eu vou fazer na Unicamp, mas planejando um pensamento brasileiro, pensando a partir do Brasil. Exatamente essa é a temática do meu objeto de estudo, é a temática do meu mestrado. Discutir as ideias que forjam a brasilidade. Quem somos nós? Que povo somos nós? Quais ideias nós importamos? Quais ideias estão conduzindo a nação brasileira? Quais ideias conduzem a política nacional? O que nós precisamos pensar para, de fato, construir um país rico, na sua diversidade, respeitoso para com todos, justo, sustentável, e tenho pensado muito a partir daí. Então tenho me dedicado muito à educação, tenho me dedicado à sustentabilidade, tenho me dedicado a esse tipo de reflexão. E pensado assim... A gente consegue construir um país melhor, não tenho dúvida disso. Então, você acha que um Diego político disputando algum cargo político, isso aí não está
na pauta? Eu vou te contar. Você sabe que eu estava até olhando ontem no meu apartamento aí em Itaguara. Você está em Itaguara, não está em Contagem, né? Eu estou em Contagem, só um minutinho. Nós temos 54 minutos, eu acredito que dá para a gente ir até uma hora. Mas se cair, tranquilo. Vai lá. Mas eu estava até ontem lendo, eu saí da prefeitura com 82% de ótimo e bom. Irregular positivo. Uma aprovação altíssima, graças a Deus. Então, assim, eu reputo que eu consegui cumprir o meu dever, como diria Paulo, né? Combati o bom combate e guardei a fé. Até a fé eu não guardei, não, porque eu saí da prefeitura muito incrédulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Talvez o último mais ou menos. Mas acabei a carreira mais ou menos. Não, mas a fé, veja, até a espiritualidade eu consegui reencontrar depois de você ter saído da prefeitura. Reencontrei, fiz uma live muito bonita com o Padre Yuri sobre isso, falando, por exemplo, de Agostinho de Hipona, o grande pensador Santo Agostinho, que se reencontra Deus através da beleza, que não é apenas através da racionalidade, enfim. Porque eu disse que eu fiz uma visita no Vaticano, e quando eu entrei na Catedral de São Pedro, o que eu senti? Eu falei que eu não senti nada no meu espírito, mas eu senti uma beleza que me encheu os olhos e o coração. E aquilo é espiritualidade, de acordo com Santo Agostinho, que via tudo é graça, e tudo é conexão, e a beleza é uma conexão com Deus. Joaquim Nabuco também dizia isso. Falei sobre graça esses dias, você lembra? Você viu, chegou a ver a live aí? Eu vi. Exatamente, tudo é graça, né? Ele diz isso, né? Então, eu acho que na verdade, eu cumpri esse papel, sabe, Natanael? E agora é o momento de possibilitar diálogo. Olha que coisa bonita nós dialogando, nós pensamos diferente, nós conseguimos um diálogo altamente respeitoso, produtivo, pensamos diferente, e eu não tenho posição formada de nada da minha vida, eu vou chegar, não, eu sou professor em política, minha posição é essa. Não é, eu estou sempre modificando, sempre penso coisas novas, gosto de ser confrontado. Veja, meu avô é um ídolo para mim. Meu avô, no primeiro turno, votou em Ciro Gomes. No segundo, ele vai lá votar em Bolsonaro. Eu conversei com ele, dialoguei com ele, uma boa. Daquele momento, aquilo me fez refletir muito sobre a política brasileira. O que aquele momento está acontecendo. Então, assim, eu não sou de julgar absolutamente ninguém. Tenho posições fortes aqui, mas eu penso no Brasil, penso nas comunidades, penso no povo brasileiro, penso em superar algumas coisas que o Brasil não pode aceitar mais, que essa desigualdade absurda, esse racismo encarnado na sociedade brasileira. Preciso superar tudo isso e construir um país grande para todos. Eu acho que esse é o pensamento que nós temos, né? Eu entendi essa posição. Agora, eu queria que você, em um minuto, você desse um conselho para essa galera nova, para esses jovens, porque nós precisamos de novos políticos. Uma vez que o Diego agora vai ficar no campo do conhecimento, da reflexão, etc. Eu também acho que esse tempo para mim já passou, a minha questão agora é isso mesmo, a reflexão, é estudar, é continuar estudando. Estou pós-graduando agora em saúde mental, com foco em dependência química. Eu acho que tem muitas pessoas para me ajudar nessa área. Em um minuto, Diego, que conselho que você dá para essa galera nova aí, meu filho? O que nós vamos fazer com esses meninos? Que esses meninos precisam fazer alguma coisa pelo Brasil. O primeiro conselho é não acreditar em conselho de ninguém, duvida de todo mundo, duvida de tudo, não acredite em absolutamente nada. As pessoas que estão tentando lhe oferecer conselhos, na verdade, elas estão tentando moldar sua mente, as nossas mentes têm que ser autônomas, mas, claro, leiam os bons livros, busque bons conselhos. Tem livros muito ruins, mas leiam bons livros, busque bons conselhos e tente viver uma vida sem amarrações que não te permita experimentar. Então, experienciar a vida e sem um dogmatismo que lhe aprisione. Então, viva a sua espiritualidade, por exemplo, ou viva a sua posição política sem algo que lhe aprisione. Permita-se perceber, sentir, ver, experimentar a vida, que é uma graça para os agostinianos, que é um dom para os aristotélicos, enfim, que é uma raridade que nós temos nas mãos. Viver e sempre com respeito e diálogo, buscar sempre o respeito e o diálogo, porque nós não estamos aqui para oprimir ninguém e também para não aceitar sermos oprimidos. Eu acho que é basicamente isso. Eu acredito muito que as mudanças que nós esperamos passam pelo campo da educação. Eu acho que falta muito isso. E, inclusive mexer na nossa educação, né? Eu acho que mudar a forma que se ensina no Brasil, porque não se ensina as pessoas a pensarem. Exatamente. Sempre está levando uma coisa pronta para eles. Eu acho que isso, não sei se mas nós precisamos mudar isso. Paulo Freire chamava isso de educação bancária. Você vai lá e deposita, como se fosse um banco. E aí é uma coisa engraçada no Brasil, nós estamos criticando Paulo Freire erradamente.
Ele é um grande educador. Então valeu, vamos despedir. Aqui, despede aí, porque infelizmente, eu gosto do Paulo Freire, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. A gente pode concordar com tudo, mas a gente tem o direito, nós temos o direito de discordar, mas nós não podemos desconstruir uma vida dedicada à educação, por exemplo. Exatamente. Então, eu acho que temos que mudar essa forma de que tem 27 segundos. Precisamos trabalhar uma educação pensante e não holística. Essa coisa isso, e de julgar tudo dentro da pessoa. Diego, despede aí para me despedir. Obrigado, Natanael. Um grande abraço. Obrigado a todos que nos acompanharam. Ok. Gente, muito obrigado pela participação, Diego. Muito bom tê-lo aqui comigo. É sempre uma grande oportunidade de estar junto. Tá ok? Satisfação minha. Prazerão. Deus abençoe a todos.